ponto que eu queria tratar com vocês na questão das políticas públicas é que a gente não pode fazer análise científica sem fazer análise não só de conceitos, não só de definições, não só dos passos que a política pública é implementada, mas a gente também tem que levar em conta que essas decisões são decisões políticas. Você está numa sociedade que é complexa, uma sociedade que tem opiniões e interesses diferentes. Então, essa sociedade demanda uma política que é a formação de consensos, a decisão mais racional de conflitos para resolver os problemas e atingir objetivos. Assim, é a partir da visão de Estado que a gente vai ter como agir ou não. Se você procura ver o que é o Estado, vocês vão ver que pelas outras disciplinas que vocês fizeram, dão-se ênfase a dois tipos de Estado, o Estado liberal e o Estado intervencionista. O Estado liberal é apresentado para a gente como um Estado neutro, um Estado técnico, um Estado que tem que estar à margem das decisões econômicas, onde o mercado resolve tudo e o Estado seria um ente que iria apenas legislar e defender o interesse de todos. Por outro lado, uma visão crítica de Estado coloca o Estado marxista, onde esse Estado seria o representante de classe, o representante das classes principais que nossa sociedade, uma sociedade capitalista, seria o representante dos capitalistas. E assim ele estaria legislando, estaria atuando no interesse dos capitalistas. E surgiu depois a chamada social-democracia. É uma visão de Estado onde ele aparece como um Estado que não é neutro, mas que ele pode trabalhar no interesse de melhorar o capitalismo, dando direitos para a sociedade. Criou-se o welfare state. Nós temos esses estados em países como a Noruega, na Dinamarca, na Suíça, na Suécia, onde o Estado legisla direitos sociais para a grande maioria da sociedade. A sociedade não está à margem, participa na busca desses direitos, porque dentro dessa visão mais ao centro ou mais à esquerda, a gente tem que lembrar bem que o Estado, embora seja um ente que participe da luta política, ele está respaldado pelo conflito. E aí nós temos que procurar conquistar direitos. O direito não vem de cima para baixo, na linha top-down, mas ele é tentado ser formulado na linha do bottom-up. Ou seja, a partir das demandas sociais, a partir dos interesses, se formam grupos que vão procurar, através da luta política, através do discurso e outros meios, conseguir leis que protejam seus direitos. Porque numa sociedade liberal individualista, se todos nós agirmos individualmente, o resultado geral será o resultado ruim para todos. Um exemplo, se todos nós achamos que vamos ter proteção, a defesa da segurança nacional, ninguém está disposto a contribuir para isso. Então, se ninguém contribui para isso, não vamos ter segurança para todos. Aí o Estado surge criando a tributação e nós temos o direito às nossas garantias. Por essa linha, o que é que nós vemos hoje? É que grupos particulares, grupos de cor, por exemplo, raça, o grupo do afrodescendente, grupo de sexo, por exemplo, o grupo de gays, são grupos mais minoritários que conseguem se unir e reivindicar do Estado a conquista de direitos e assim conseguem mais facilmente ser atendidos. Então essas várias realidades mostram que o Estado não é um ente neutro, como diz o lado liberal, e também não é o lado marxista, que é um ente totalmente que defende o interesse da elite. Então, o que eu queria colocar para vocês é, numa visão mais crítica, o Estado é um elemento que faz parte da sociedade que ele está, que é a sociedade capitalista, e dentro dessa sociedade capitalista, ele precisa legitimar essa sociedade. Legitima essa sociedade como? Legitimando o processo de acumulação do capital. O que quer dizer isso? Legitimando o processo de crescimento e desenvolvimento econômico do país. O país precisa crescer, o país precisa se desenvolver. E para se desenvolver e crescer, ele precisa desenvolver a favor do capital.
capital comercial, capital industrial, capital financeiro, capital agrícola. Então, o capital não é uno. O capital entre si também tem conflitos. Ou seja, o conflito não é só como colocado pela um marxista vulgar entre capital e trabalho. Você também tem um conflito entre o próprio capital que tem interesses diferentes. Por outro lado, o Estado não só beneficia o capital, mas ele tem que se legitimar perante a sociedade. O que é a legitimação? Ele precisa do voto, ele precisa ter o apoio de todos. Nesse processo de legitimação é que entram as políticas públicas, é que entra a sociedade em geral, pressionando pelos seus interesses, reivindicando leis e direito social de participar dessa sociedade. É por essa linha que o afrodescendente, é por essa linha que gays, é por essa linha que nós, trabalhadores, é por essa linha que funcionários públicos, é por essa linha que órgão de classe, é por essa linha que as ONGs entram reivindicando direitos. É por essa linha que tem surgido a defesa do meio ambiente, onde nós vamos nos órgãos, nos setores, no parlamento, no judiciário, reivindicar a defesa desses interesses. Então, a partir daí, você cria no aparelho do Estado mecanismos para criar leis e direitos que são regulamentados e passam a defender não só o interesse da acumulação. E é por essa linha que o Estado se legitima, mostrando à sociedade que está trabalhando para a gente, que está defendendo o interesse de todos. Ou seja, então quando ele cria uma lei que a partir de 60 anos todo mundo tem direito a andar no ônibus de graça, no ônibus interestadual ou no ônibus de linha local, ele está se legitimando porque ele mostra para a sociedade que está até defendendo o interesse da sociedade como um todo. Então, uma linha crítica de políticas públicas, para nós que estamos estudando não só a linha de conceitos, não só a linha de definição, formulação, implementação, supervisão de política pública, tem que lembrar isso. O Estado é um elemento que faz parte da sociedade que vive, nós vivemos numa sociedade brasileira que tem interesses de acumular, crescer, então o Estado trabalha nessa linha, porque o Brasil precisa crescer, se posicionar no mundo. Mas ele tem que também pensar na nação. E a nação que está aí, com vários interesses diferentes, várias categorias de classes sociais, vários partidos políticos diferentes, vários entes da sociedade brigando por essa partilha do Estado, precisa estar reivindicando seus direitos e o Estado cria essas organizações de defesa de interesse? Não. O Estado vai responder a elas pela linha da legitimação. Então, as políticas públicas vêm não só pelo processo de acumulação, mas também pelo processo de legitimação. Quem se legitima e cria a defesa dos seus interesses vai encontrar a resposta do Estado. Então, nós não podemos ser nem muito liberal, nem podemos ser muito marxista. Nós temos que ser cidadãos que participam do processo político, reivindicando o direito, procurar criar a defesa do nosso interesse, porque senão nós não vamos ter o Estado legitimação. Então, finalizando, o Estado é o Estado acumulação e o Estado legitimação. Não podemos ficar à margem do processo. Então, esse seria um ponto que eu queria colocar para vocês, que eu acho importante na nossa disciplina Políticas Públicas. Muito obrigado.